Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Buen día a todos. Bom dia a todos. Una mañana maravillosa. Uma manhã maravilhosa. Recibimos del Señor instrucción Recebemos do Senhor instrução y afirmación en su palabra de gracia. e afirmação em sua palavra de graça. Pablo declara que por gracia de Dios Paulo declara que por graça de Deus fuimos hechos ministros competentes del nuevo pacto. fomos feitos ministros competentes do novo pacto. Dice que Él nos hizo. Diz que ele nos fez. Por lo tanto, eso es algo en lo cual se nos acredita. Portanto, isso é algo que foi creditado a nós. La asignación a ser un ministro competente A assignação em ser um ministro competente proviene de la suficiencia de Dios y no de la nuestra. provém da suficiência de Deus e não da nossa. Pero Mas el desarrollo de ese ministerio, o desenvolvimento desse ministério, su formación, sua formação, su crecimiento, seu crescimento es responsabilidad nuestra. é nossa responsabilidade. O sea, Dios me hace, Ou seja, Deus me faz, pero mi responsabilidad mas a minha responsabilidade de crecer, de de crescer, entender de entender y de operar efectivamente e de operar efetivamente en la asignación na assignação corresponde a mi compromiso. corresponde ao meu compromisso. Y nadie puede ser competente E ninguém pode ser competente para lo cual no se prepara, para aquilo que não se prepara, no se instruye. não se instrui. Ser competente Ser competente es ser entendido, é ser entendido, es ser experto, é ser es especialista, ser diestro é ser destro en una materia. numa matéria. Y yo considero que el nuevo pacto E eu considero que o novo pacto es una de las asignaturas más desconocidas. é uma das atribuições mais desconhecidas. Este asunto es poco entendido Esse assunto é pouco entendido, porque no existe una formación intelectual de eso, porque não existe uma formação intelectual disso. ni tampoco ha habido un aspecto intencional en conocerlo. Também não houve um aspecto intencional em conhecê-lo. Los que hemos recorrido institutos, Nós seminarios, que recorremos a institutos, universidades teológicas, universidades teológicas, personalmente nunca recibí esta materia. pessoalmente eu nunca tive acesso a uma matéria como essa. Fueron comentarios aislados, Foram comentários isolados, a veces asociados más con un sacramento, às vezes associados como um sacramento, pero no como una asignación mas não como uma atribuição en la que debo entender na qual eu devo entender el o fundamento, fundamento, la legalidad, a legalidade, el orden, a ordem, la a naturaleza natureza y todos los asuntos e todos os assuntos que el nuevo pacto establece. que o novo pacto estabelece. Es la razón entonces por la cual muchos ignoramos. A razão então pela qual muitos ignoramos, Y cuando algo se desconoce, e quando algo você desconhece, entonces se corre el riesgo então corre-se o risco a que se quede en nuestra propia intuición. de que fique na nossa própria intuição. Pero Dios no ha querido que este fundamento Mas Deus não quis que esse fundamento, quede a nuestra imaginación. Ele não quer que isso fique na nossa imaginação. Por eso las cartas apostólicas Por isso as cartas apostólicas entrelazan distintos aspectos del nuevo pacto. entrelaçam diferentes aspectos do novo pacto. Y ver Hebreos E principalmente, principalmente ver Hebreus, Romanos y Gálatas Romanos e Gálatas son formas amplias são formas amplas de entender la legalidad del nuevo de pacto. entender a legalidade do novo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? E o que é o novo pacto? No es algo nuevo, Não é algo novo. siempre ha sido. Sempre houve, sempre existiu. Es el pacto eterno, É o pacto eterno traído al tiempo que foi trago ao tempo para traer una consumación plena y perfecta para trazer uma consumação plena e perfeita del plan que Dios se propuso do plano que Deus se propôs desde antes de la fundación de todas las cosas. desde antes da fundação de todas as coisas. Si nos ubicamos
en lo que llamaríamos la eternidad pasada, se nós nos localizássemos no que chamaríamos de eternidade passada, Dios se encuentra consigo mismo completo. Deus se encontra consigo mesmo completo. Él es y siempre ha sido. Ele é e sempre foi. Nunca ha necesitado de nada ni de nadie Nunca precisou de nada nem ninguém para llegar a ser lo que Él es. para chegar a ser quem Ele é. Entonces dice la Biblia que Él es el principio. Então a Bíblia diz que Ele é o princípio. O sea, en Él está todo y se origina todo. Ou seja, nele está tudo e se origina tudo. Él no estaba en el cielo Ele não estava no céu porque ellos fueron creados. porque eles foram criados. Él no estaba en la eternidad Ele não estava na eternidade porque la eternidad habita en Él. porque a eternidade habita nele. Él estaba en sí mismo, Ele estava em si mesmo, completo completo y satisfecho. e satisfeito. Pero por el puro afecto de su voluntad, Mas pelo puro desejo da sua vontade, decide llevar a cabo un plan. ele decide realizar um plano. Y es crear todo E é criar tudo para Cristo, para Cristo, por medio de Cristo por meio de Cristo y para Cristo. e para Cristo. Entonces lo creado Então tudo que foi criado es en lo que se expresa é o que expressa el propósito o eterno. propósito eterno. Diga propósito eterno. Diga propósito eterno. Es la causa intencional por la que Dios crea todo. Na causa intencional pela qual Deus cria tudo Y lo hace en Cristo. e o faz em Cristo, Para que Cristo sea el todo, para que Cristo seja tudo en todo em todos y en todos. e em tudo. Para que ese propósito Para que esse propósito no se altere. não se altere Ni haya nada ni e nadie nem haja nada nem ninguém que lo pueda anular. que possa anulá-lo. Él hace un pacto. Ele faz um pacto, Se llama el pacto eterno. se chama o pacto eterno. No es un pacto que hizo con los hombres. Não é um pacto que ele fez com os homens. Lo hizo consigo Ele mismo fez consigo y mesmo con el Hijo. e com o Filho. Diga, el pacto eterno Diga, o pacto eterno es el pacto único é o pacto único, del cual se derivan todos los do pactos. qual se derivam todos os pactos. Ese pacto fue hecho entre el Padre y el Hijo. Esse pacto foi feito entre o Pai e o Filho. Y en ese pacto se está asegurando E nesse pacto está sendo assegurado que todo lo creado en el que Hijo tudo que é criado no Filho cumpla el propósito eterno. cumpra o propósito eterno. Y como Dios por su E presencia, como Deus, por sua presciência, que es un atributo suyo, que é um atributo seu, de conocer todas las cosas de conhecer todas as coisas antes de que ocurran, antes que aconteçam, en su presencia na sua presciência, ya sabe que el hombre va a fallar. ele já sabe que o homem vai falhar. Él no creó al hombre para que falle, Ele não criou o homem para que pero falhe, ya sabía que el hombre iba a fallar. mas já sabia que o homem iria falhar. En esa E presencia, nessa presciência, Él se anticipa, ele se antecipa, porque este hombre Porque iba este- a sabotear porque este homem iria que el sabotar propósito de Dios O se pro- estableciera en la tierra. o propósito de Deus para que não se estabelecesse na terra. Entonces crea Então ele cria, que por la sangre del pacto eterno, ele gera de modo que pelo sangue do pacto eterno, Él ya asegura ele já assegura la redención, a redenção, la a restauración, restauração, la a reconciliación reconciliação de lo que este hombre iba a do separar. que este homem iria separar. El cordero fue inmolado O cordeiro foi imolado antes de la fundación del mundo, antes da fundação do mundo, pero el cordero fue crucificado mas o cordeiro foi crucificado en el cumplimiento del tiempo. no cumprimento do tempo. Diga, el cordero Diga, o cordeiro fue inmolado foi imolado en la eternidad na eternidade por el Padre. pelo Pai. El cordero O cordeiro fue crucificado foi crucificado en el tiempo no tempo por los hombres. pelos homens. ¿Entendemos la diferencia Entendemos a diferença del cordero inmolado do cordeiro y imolado el cordero e o crucificado? cordeiro crucificado? Sim ou não? Ok.
Ok? Este sacrificio del cordero Esse sacrifício do cordeiro es por la sangre del pacto é eterno pelo sangue do pacto eterno, que ahora es derramada en el tiempo que agora é derramado no tempo, para garantizar para garantir que ese pacto que eterno esse pacto eterno se cumpla se cumpra y todas las e cosas todas as coisas que nacen del propósito eterno que nascem do propósito en eterno Cristo sean cumplidas, em Cristo sejam en cumpridas, Cristo sean consumadas. em Cristo sejam consumadas. Por eso él habló Por isso ele falou de que esta es mi sangre. de que este é o meu sangue. ¿Qué fue lo que mostró? O que ele mostrou? Diga su sangre. Vamos, o seu sangue, diga seu sangue. ¿Dónde primero se mostró la sangre? Onde o Diga sangue? cuando fue inmolado. Onde o sangue se mostrou primeiro? Por Diga quando eso foi Hebreos imolado. habla por la sangre del pacto eterno. Por isso em Hebreus fala pelo sangue do pacto eterno. Y dice Pedro que fue inmolado antes de la fundación del mundo. E Pedro diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Entonces el pacto eterno Então o pacto eterno es el nuevo pacto é o novo pacto traído al tiempo. que foi trago ao tempo. Por eso habla de nuevo. Por isso fala de novo. Y no se refiere a algo que aparece en el tiempo E não se refere a algo que aparece no tempo como una versión reciente como uma versão recente de algo que ya está. de algo que já está. El nuevo O pacto novo pacto no es não é la continuación a continuação o la mejoría ou a melhoria del pacto anterior. do pacto anterior. Es nuevo, É novo, no usando neos. não usando a palavra neos. Neos es lo que aparece, lo que nace Neos é o que aparece, o que nasce en su última versión, na sua última versão, pero que viene de algo anterior. mas que vem de algo anterior. Por eso se le llama neonato Por isso que se chama neonato, al niño que nace. a criança que é Él es recém-nascida. el nuevo, Ele é novo, pero él viene de un padre que ya mas existe. ele vem de um pai que já existe. Si te digo tengo el nuevo iPhone, Se eu falo para você, eu tenho um novo iPhone, estoy diciendo que es la versión más reciente eu estou te dizendo que é a versão de mais algo que ya recente estaba. de algo que já estava. Neos. Neos. Pero cuando habla nuevo pacto, Mas quando fala novo usa pacto, kainos. usa a palavra kainos. Y kainos E refiere kainos é diferente, a algo que está difere algo que está de forma de reciente, forma recente, pero es distinto. mas é distinto. Es de otra naturaleza. É de outra natureza. Es de otra É sustancia de outra substância que no tiene referencia que não tem a referência algo existente. a algo existente. Es nuevo É novo porque procede porque procede con una naturaleza distinta. com uma natureza distinta, Por eso diferente. este nuevo pacto Por isso este novo pacto no es el antiguo pacto não é o antigo pacto en una versión em mejorada. uma versão melhorada. ¿Está aquí? Vocês estão entendendo? Entonces, Então, cuando se establece el nuevo pacto, quando o novo pacto é estabelecido, Jesús dice que su sangre Jesus diz que o seu sangue lo hace efectivo, o faz efetivo, lo hace legal. o faz legal. Y en ese nuevo pacto E nesse novo pacto se crea una nueva economía. é criada uma nova economia. Es la consumación, É a consumação, es la é terminación a terminação, de un viejo o pacto, encerramento de um velho de pacto, uma vieja de uma criação, velha criação, de una vieja de uma naturaleza. velha natureza. Y este nuevo E esse pacto novo pacto da inicio dá início a una nueva a creación, uma nova a criação, un nuevo a um hombre novo homem y a una nueva e a criatura. uma nova criatura. Todas las palabras, Todas as palavras, nuevo hombre, novo homem, nueva criatura, nova criatura, nueva creación, nova criação, nuevo cielo, novo céu, nueva tierra, nova terra, es kainos. é kainos. O sea, es la misma palabra Ou seja, é a mesma palavra que se usa para nuevo pacto. que se usa para novo pacto. Lo que está diciendo O que está dizendo es que es el inicio é que é o início de un nuevo orden de cosas de uma nova
ordem de coisas que son establecidas en que Cristo são estabelecidas em Cristo, como el postrer Adán, como o último Adão, en quien se restaura, em quem se se restaura, redime, se redime, se reconcilia, se reconcilia lo que el primer Adán arruinó. o que o primeiro Adão arruinou. Recuerde que el pecado de Adán, Lembre-se que o pecado de Adão, la intención era sabotear a intenção era sabotar lo que él inició desde el principio. o que ele iniciou desde o princípio. ¿Está aquí conmigo? Vocês estão aqui comigo? Entonces, Então, por eso es muy importante por isso é muito importante que nosotros podamos ser que entendidos possamos ser entendidos de la economía da economia de este pacto, deste pacto, donde Dios constituye onde Deus constitui y hace e faz ministros competentes. ministros competentes. O sea, son los Ou administradores seja, são os administradores, los servidores os servidores de lo que en esta obra perfecta do que nesta obra perfeita Dios ha establecido Deus por medio de su estabeleceu Hijo. por meio do seu Filho. El propósito de este nuevo O pacto propósito deste novo pacto es que el propósito eterno é que o propósito eterno tenga cumplimiento. tenha cumprimento. Por eso el nuevo pacto Por isso o novo pacto es el cumplimiento de todo lo prometido. é o cumprimento de tudo que foi prometido. La sangre O sangue del cordero do inmolado cordeiro imolado, ofrecida por el Padre oferecido pelo Pai en la eternidad. na eternidade. La sangre O sangue del cordero de la do Pascua, cordeiro da Páscoa mostrado en tipo, sombra y figura, foi mostrado em tipo, sombra el e antiguo figura no pacto, antigo pacto y que era ofrecida por el sumo e que sacerdote. era oferecido pelo sumo sacerdote. Pero ahora en la cruz Mas agora na cruz, es la sangre o sangue de el cordero do cordeiro que quita el pecado que tira o pecado y que dice esta e sangre que diz: este sangue valida, confirma mi nuevo o pacto. meu novo pacto. Diga nuevo pacto. Diga novo pacto. Y de ese E desse es que Él nos hace é ministros, que ele nos faz ministros, expertos, especialistas, aptos, calificados, qualificados, capazes, entendidos entendidos de servir en Él. de servir nele. Ministro es servidor. Ministro é servidor. Entonces tú no puedes servir Então você não pode servir en la economía del nuevo pacto na economia do novo pacto si no conoces su se administración. você não conhece sua administração. Diga una nueva economía. Diga uma nova economia. Entonces, Então, cuando vemos en las escrituras quando vemos nas escrituras lo que Dios ha venido a traer o que Deus veio trazer en el cumplimiento del tiempo, no cumprimento do tempo, el nuevo pacto, o novo pacto entonces tiene que ver con dos aspectos. tem então a ver com dois aspectos. Diga, cumplimiento Diga cumprimento del propósito eterno do propósito eterno y cumplimiento e cumprimento del proceso histórico. do processo histórico. Porque dice que Porque Dios diz que en la Deus, dispensación de los tiempos, na dispensação dos tempos, quiere decir que ha habido un proceso histórico quer dizer que houve um processo en histórico que Dios quería dar a conocer No cual- el pacto eterno no qual Deus quis dar a conhecer o pacto eterno. y se lo dio a entender a Adán E ele deu a entender a Adão en el Edén. no Éden. Diga pacto edénico. Diga pacto edênico. Se lo reafirma a Adán fuera del Edén. Ele reafirma esse pacto a Adão fora do Éden. Es el pacto adámico. É o pacto adâmico. Lo establece con Noé Ele estabelece com Noé al preservar una nueva humanidad. ao preservar uma nova humanidade. El pacto O noético. pacto noético. Luego elige a Abraham E logo então ele escolhe para Abraão formar la nación de Dios. para formar a nação de Deus. Es el pacto abrahámico. E é o pacto abraâmico. Luego
regula esa nación E então ele regulariza essa para nação mostrar en tipo, sombra y figura para mostrar em tipo, sombra e lo que el figura Cordero iría a cumplir. o que o Cordeiro iria Y se cumprir, llama el pacto mosaico. que se chama o Pacto Mosaico. Cuando Israel está en la tierra prometida Quando Israel está na terra y prometida Dios levanta un rey conforme a su e corazón, Deus levanta um rei conforme o seu coração, habla de un reino para siempre fala de um reino para y hace sempre un pacto con David, e faz um pacto com Davi, el pacto davídico. o pacto davídico. Si tú observas, en cada pacto Se você observa em cada pacto, es un proceso é um histórico processo histórico en el que Dios ha querido revelar al Hijo. no qual Deus quis revelar o Filho. ¿Cómo reveló a Adán en el Edén? Como revelou o Filho em Adão e no Éden? Diga, en el árbol de la vida. Diga, na árvore da vida. ¿Cómo reveló a Jesús a Adán fuera del huerto? Como revelou Jesus a Adão fora do jardim? Cuando le dijo, la simiente de la mujer Quando disse a ele, da semente da mulher, destruirá la serpiente. a semente da mulher ¿Quién es destruirá la a serpente. simiente de la mujer? Quem é a semente da mulher? Ok. ¿Cómo reveló a Jesús Como revelou Jesus a Noé? a Noé? Diga, en el arca, diseño divino. Diga, na arca, desenho divino. Una puerta Uma porta y todo el que entrare a él. e todo que entrar por Será ela salvo. será salvo. ¿Cómo lo reveló Abraham? Como revelou Jesus a Abraão? Abraham que vio el día y se gozó Abraão, cuando le prometió ele se alegrou quando foi prometido a el ele hijo o filho en quien serían no benditas qual seriam abençoadas todas las familias de la todas tierra. as famílias da terra. Estaba hablando de Estava Isaac. falando de Isaac. ¿De quién estaba hablando? De quem que ele estava falando? Diga, del hijo. Diga, do filho. Porque el hijo Porque o filho prometido en quien todas las familias de la tierra em quem todas as famílias da terra son bendecidas, são abençoadas, no es Isaac, não é Isaac, sino el hijo e sim o filho que sería encarnado. que seria encarnado. ¿Correcto? Certo? ¿Cómo se lo reveló a David E como ele revelou a Davi? cuando le dijo, un hijo de tu descendencia Quando disse, filho da sua descendência se sentará para siempre en el trono se sentará para sempre no y trono su reino no tendrá e fin? o seu reino não terá fim. ¿Estaba hablando de Salomón? Estava falando de Salomão? No, Não. de Jesús, el hijo de David, De Jesus, o filho de Davi, quien vendría para asumir el trono y para siempre. que viria para assumir o trono e para sempre. Por eso el padre, cuando introduce al hijo, Por isso, quando o pai introduz o filho, establece un decreto. estabelece Tú decreto. eres mi hijo para siempre. Tu és o meu filho para sempre. Te constituyo Te constituo sumo sacerdote somos sacerdote, según el orden de segundo Melquisedec a ordem de Melquisedeque. y te establezco mi trono. E te estabeleço o meu trono. Y ahora digo E agora que digo se sienta conmigo para que se siempre senta comigo para sempre, a mi derecha. à minha direita. ¿Estaba hablando de quién? Estava falando de quem? Entonces, este es el proceso histórico Então esse é o processo histórico que en la dispensación de los tiempos que na dispensação dos tempos Dios quería dar a conocer el pacto eterno Deus queria dar a conhecer o pacto que eterno garantizaba que el propósito que eterno, garantia que o propósito eterno nada ni nadie nada nem ninguém iba a impedir que se cumpliera, impediria que ele se cumprisse, porque fue una transacción porque foi uma transação asegurada entre el Padre y el Hijo. entre o pai e o filho. Y por eso dice Gálatas E 4:4, por isso Gálatas 4:4 diz: cuando vino el cumplimiento del tiempo. quando veio o cumprimento do tempo. ¿Qué fue lo que vino? O que foi que veio? El cumplimiento del tiempo. O cumprimento do tempo. ¿Cuál fue la señal que marcó el cumplimiento del tiempo? Qual foi o sinal que marcou o cumprimento do tempo? De lo que Dios venía revelando en la dispensación de los tiempos. Do que Deus vinha revelando na dispensação dos Gálatas tempos. 4:4 dice, Gálatas 4:4 diz: Dios Deus envió a su Hijo enviou o seu filho
¿Cuál es el cumplimiento del tiempo? Qual é o cumprimento do tempo? Que Dios introduce al Hijo eterno en el tiempo. Que Deus introduz o Filho eterno no tempo. Yo hubiera gritado Eu teria aleluya. gritado aleluia. Porque es la única forma Porque é a única forma en la que Dios trae cumplimiento del pacto na qual Deus traz o y cumprimento cumplimiento do pacto del e propósito. cumprimento do propósito. Porque ese hombre Porque esse que homem inicialmente recibió que inicialmente recebeu la imagen, a imagem, la semejanza, a semelhança, la autoridad a autoridade y el soplo de e vida o sopro de vida para mostrar en la para tierra mostrar na terra el orden celestial, a ordem celestial, lo ha roto. ele rompeu isso. Entonces Dios tiene que Então, intervenir Deus tem que intervir para que el plan para que o plano se cumpla. se cumpra. Y es allí E é ali donde Dios envió. onde Deus enviou. Y el Hijo eterno, E o Filho eterno, que siempre ha sido que sempre foi y nunca deja de ser, e nunca deixa de ser, entonces então se hizo se fez lo que nunca fue o que nunca foi, para que tú y yo seamos para que você e eu sejamos lo que nunca fuimos. o que nunca fomos. ¿Qué se hizo Él? E o que foi que ele fez? Que no era. Que não era. Uno, se hizo hombre. Ele se fez homem. El Hijo eterno nunca fue O hombre. Filho eterno nunca foi homem. Él siempre ha sido Dios. Ele sempre foi Deus. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Quantos creem que Cristo é Deus? Pero Él se hizo hombre. Mas ele se fez homem. Dos, 2, Él se somete al tiempo, ele se submete ao tempo, siendo eterno. sendo eterno. Diga el Hijo eterno. O Filho eterno, diga o Filho eterno. Él conoce tiempo. Ele conhece tempo. Él no conoce tiempo. Ele não conhece tempo. Pero precisamente se introduce Mas en el tiempo. precisamente ele se introduz no tempo. Por eso es que Él nace Por isso é que ele nasce en un momento histórico. num momento histórico. Se registra un tiempo cronológico. Se registra um tempo cronológico. Él es eterno, Ele é eterno. Ele não conhece Ele não conhece tempo, pero vivió en el tiempo. mas viveu no tempo. Por eso habla de sus 33 años Por isso fala-se dos seus 33 existência anos en el tiempo. de existência no tempo. Pero Él es el Hijo eterno. Mas ele é o Filho eterno. Oh, aleluia. Aleluia. Tercero, Terceiro, diga, se hizo carne. diga, se fez carne. 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 Si Dios es espíritu, Se Deus é espírito, Él no sabe qué es esa materia. ele não sabe o que é essa matéria. Carne es una materia humana. Carne é uma matéria humana. Por eso Él se hizo hombre Por isso ele se fez y homem tomando un e cuerpo tomando um corpo semejante al nuestro, semelhante ao nosso, con carne y sangre, com carne e sangue, huesos ossos y todos nuestros e órganos, todos os nossos órgãos, un cuerpo semejante, um corpo semelhante, pero sin pecado. mas sem pecado. Una cosa es que adquirió Uma coisa é que adquiriu cuerpo humano, corpo humano, pero no naturaleza mas pecaminosa, não natureza pecaminosa. porque Él no nació de Adán, Porque ele não nasceu de Adão. Él nació del Ele Espíritu. nasceu do Espírito. ¿Está acá conmigo? Cuarto que se hizo, Quarta coisa que ele se fez. se hizo pecado. Ele se fez pecado. Uau. Usted va a entender entonces la humillación Você por vai la que entender Dios então pasó a humilhação pela qual Deus passou para redimirnos. para nos redimir. No hay cosa más humillante Não há coisa mais humilhante para un Dios para um Deus que hacerlo hombre. do que se fazer homem. No hay cosa más humillante Não há coisa mais humilhante para un eterno para um eterno que someterlo al tiempo. se submeter ao tempo. No hay cosa más degradante Não há coisa mais degradante para alguien que es para alguém que é Espírito Espírito eterno hacerlo carne. fazer-se carne.
Y no hay cosa más degradante E não há coisa mais degradante para un Dios santo para um Deus santo que hacerlo pecar. do que fazer esse pecado. Oh, aleluya. Uau! Oh, aleluya. Aleluia! Nos parece fácil leerlo. Se hizo Parece que é pecado. fácil ler isso. Se fez pecado. Para ti y para mí leerlo es fácil. Para você e para mim, ler isso é fácil. Pero para él vivirlo Mas para ele, viver isso fue lo más agónico. foi o mais agonizante. Porque pecado Porque pecado fue la experiencia que lo llevó foi a experiência que o levou a sufrir lo que nunca a sofrer o que nunca el Dios eterno o Deus eterno había experimentado. havia experimentado. Una separación. Uma separação. Por eso que en la cruz cuando se hizo pecado, Por isso que na cruz, quando se fez ese pecado, llanto agónico, ele deu esse grito agonizante. Por quê me has desamparado, me desamparaste? es porque la eternidad É porque a eternidade, siempre estuvieron na eternidade sempre estiveram y fueron uno solo. e sempre foram um só. ¿Está entendiendo? Vocês estão entendendo? Eso se llama Isso se chama el proceso histórico. o processo histórico. Como Dios en la dispensación de los tiempos, Como Deus, na dispensação dos tempos, ahora en el cumplimiento, agora no cumprimento, a través de enviarnos a su Hijo, através de enviar-nos o seu Filho. escuche, nacido de mujer, Escute isso, nascido E de bajo la mulher ley. e debaixo da lei. entonces la legalidad del nuevo pacto Então a legalidade do novo pacto está es en que el niño que nace está na situação em que a criança nasceu. es el Cristo eterno. Esse menino é o Cristo Venido al eterno tiempo. que veio no tempo. Por eso Isaías, Por isso Isaías, en esa esperanza mesiánica, nessa esperança messiânica, esperaba el cumplimiento del tiempo esperava o cumprimento do tempo. y con júbilo E anticipaba: com júbilo ele antecipava. he aquí, Aqui eis que un niño menino es nacido nos nasceu y un hijo e filho nos es dado, se nos deu. y llamará su nombre. E o seu nome será, Diga, nació el niño, diga, o menino nasceu, pero se mas dio al hijo. o filho foi dado. El que nació no fue el hijo de Dios. O que nasceu não foi o filho de Deus. Él no nace, él Ele não siempre ha nasce, ele sido. sempre foi. Aleluia. Por eso dice, niño es nacido. Por isso que diz, o menino ¿Quién fue nasceu. el que nació? Quem foi que nasceu? El niño, O no el menino, hijo. não o filho. El hijo fue dado, O filho foi dado. el niño nace. O menino nasce. Ese hijo que nos fue dado Esse filho que nos foi dado es el hijo é o eterno filho eterno que ahora se que encarna agora se encarna y nace como e niño. nasce como menino. Por eso nace de Por mujer isso nasce de mulher y nace bajo la e ley. nasce debaixo da lei. Ese niño crecía. Esse menino crescia. El hijo nunca crece O filho nunca cresce, porque él es infinito. porque ele é infinito. Ay, 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 ¿está Vocês entendiendo? estão entendendo isso? Ese niño Esse menino que nació bajo la que ley nasceu debaixo da lei fue circuncidado foi circuncidado al octavo día. ao 8º dia. Diga, Diga, el niño o menino, fue circuncidado. diga, foi circuncidado. El hijo O filho nos circuncida não circuncida. en la mente y en el corazón. Nos circuncida na mente e no coração. ¿Está entendiéndome? Vocês estão entendendo? ¿Qué es el niño y qué es el hijo? O que é o menino e o que é o filho? Ese niño Esse menino fue presentado en el templo. foi apresentado no templo. El hijo O filho nos presenta como su templo. é apresentado a nós como seu templo. Ese niño Esse menino creció cresceu y a los 30 e aos años 30 anos fue bautizado Foi en agua por batiz- Juan.
foi batizado em água por João. El Hijo O Filho nos bautiza con el Espíritu Santo. nos batiza com o Espírito Santo. Por eso es que el niño Por isso o menino nace de mujer nasce de mulher y se somete al protocolo de la e ley. se submete ao protocolo da lei. Porque ahora Él trae el cumplimiento Porque agora ele traz o cumprimento del tiempo, do tempo, de la ley, da lei, de los dos profetas. profetas. Y Él trae el cumplimiento de las promesas. E ele traz o cumprimento das promessas. Y cuando Él se ofrece en la E cruz quando ele se oferece na cruz y cumple con todo, e cumpre com tudo, dice, consumado es. disse: consumado está. Ya está cumplido. Já está cumprido. Ya está hecho. Já está feito. Entonces abre un nuevo pacto Abre um novo pacto. donde hay una nueva Uma economía nova economia. y todo lo que antes E tudo que antes estaba profetizado, estava profetizado, tipificado, en sombra o figura, em sombra ou figura, que fue que prometido, foi prometido, ahora está cumplido. agora está cumprido. Y en este E cumplimiento nesse cumprimento es que introduce una acción legal é que introduz uma só donde el nuevo pacto unidade em que o novo pacto termina termina con la vieja com creación, a velha criação, con el viejo pacto, com o velho pacto, y abre una nueva creación e abre uma nova criação, donde Dios forma un nuevo hombre onde Deus forma um novo a homem través de nuevas através criaturas. de novas criaturas. ¿Dónde están las nuevas criaturas? Onde estão as novas criaturas? Nuevas criaturas. Novas criaturas. Tú no eres el viejo pecador. Você não é o velho Convertido. pecador convertido. Tú no eres el viejo hombre Você não é o velho homem regenerado. regenerado. Tú no eres Você la não vieja é criatura a velha criatura ahora hecha salva. agora feita salva. Não. Não. Tú naciste Você, de nuevo. você nasceu de novo. Tú eres un kainos. Você é um kainós. Tú no existías. Você não existia. Él te trajo a la Ele te existencia trouxe a existência. y te ha hecho un espíritu vivificado E te fez um espírito vivificado que porta una nueva que naturaleza. porta uma nova natureza. Diga naturaleza Diga divina. natureza divina. ¿Cuántos lo creen? Vamos, quantos creem nisso? Por eso la edificación del cuerpo de Cristo Por isso a edificação do corpo Que de es Cristo, la iglesia, que é a igreja, es desarrollar é desenvolver el nuevo hombre um novo homem que tiene una nueva naturaleza que tem uma nova y natureza que es conforme e que é conforme al fruto que el nuevo ao pacto fruto que o novo por la pacto, sangre pelo sangue del pacto do eterno pacto eterno y derramada en el e tiempo derramado no por el tempo cordero que fue inmolado, pelo cordeiro que foi imolado, trae el cumplimiento traz o cumprimento de lo que en el propósito eterno do que no propósito el eterno Padre y el o Hijo Pai e o Filho acordaron llevar a cabo. realizar. Aleluia! El nuevo pacto O novo pacto no es contigo, não é com você, no es con la iglesia, não é com a igreja, no es con Israel, não é com Israel, es con el Hijo. é com o Filho. Y entonces, ¿por qué tú participas de sus beneficios? Então, por que você participa desses benefícios? Porque Dios te escogió en Cristo. Porque Deus te escolheu em Cristo. ¿Dónde tú estabas? Onde você estava? En Cristo. Em Cristo. Por eso dice que fuimos escogidos en Cristo antes de. Por isso diz que fomos escolhidos em Cristo antes de. Dios no te escogió en pecado. Deus não te escolheu em pecado. Él te escogió en Cristo. Ele te escolheu em Cristo. Él te salvó del pecado Ele te salvou do pecado para que puedas entrar para que você possa entrar con una nueva com naturaleza, uma nova con natureza, una nueva vida, com uma nova a vida, participar do del propósito eterno, propósito del pacto eterno, do pacto que eterno, por la sangre del que Cordero pelo sangue do Cordeiro te habilita. Grite te aleluya. habilita. Aleluia! Oh, ¿Estamos entendiendo? vocês estão entendendo?
Entonces, diga pacto. Diga pacto. En hebreo se usan dos palabras para pacto. Em hebreu se usam duas palavras para pacto. Una es diateque Uma é diateque, y que se refiere más a una transacción, e que se refere mais a uma transação, un contrato entre dos partes. contrato entre duas partes. La otra es sunteque A outra é sunteque. y la idea no es de un contrato, E a ideia não é de contrato, sino de un testamento, mas de testamento. de algo que no son dos partes que contratan, De algo que não são duas partes que contratam, sino de un testador mas de testador que por su voluntad que por sua vontade quiere repartir la herencia quer repartir a herança con los que son sus hijos. com aqueles que são seus filhos. Hacer un testamento Fazer testamento no hay una obligación, não é uma obrigação, es algo que nace é algo que del nasce puro do afecto puro del desejo testador. do testador. Por eso en Hebreos Por isso em Hebreus, el concepto de o pacto conceito de pacto es más la idea de sunteque, é mais a ideia de de un sunteque, testamento, de testamento, donde el testador es onde el padre o testador é o pai y quiere repartir la herencia con sus e hijos. ele quer repartir a herança com seus filhos. Entonces hace un testamento Então ele faz testamento que es una escritura que é legal uma escritura legal donde se define onde se define quiénes heredan quem é o y que herdeiro reciben. e quem eles vão receber. Pero ese testamento Mas esse testamento no es válido não é válido mientras el testador no muera. enquanto o testador não morre. ¿Por qué? Por quê? Porque él tiene la propiedad Porque ele tem a propriedade de cambiarlo, de mudar, de modificar de la modificar herencia, a herança, de quitar al que de quiera, tirar quem ele quiser. porque el documento se puede modificar Porque o documento pode ser modificado mientras el testador enquanto vive. o testador vive. Pero una vez el testador muere, Mas uma vez que o testador morre, lo que está escrito en el o testamento que está escrito no testamento es irrevocable. é irrevogável. Nadie lo puede Ninguém modificar pode modificar. y entra a ser algo legal Então passa a ser algo legal, donde el heredero onde o herdeiro recibe de manera recebe real de maneira real la herencia que allí está. a herança que está ali. Por eso cuando Jesús dice, Por isso, quando Jesus disse: mi o sangre meu sangue es el nuevo é pacto, novo pacto, está diciendo, está dizendo: ahora hay un testamento agora há testamento que es legal, que é legal. y Hebreo dice, E Hebreus diz: para que los llamados, para que os chamados, los que están escritos os que en el estão testamento, escritos no testamento, reciban la recebam herencia. a herança. Aleluia. Entonces, el nuevo pacto Então, o novo pacto es la escritura é a escritura, en la que Dios detalla na qual Deus detalha todos los elementos todos os elementos que tienen que ver que têm a ver con la herencia de los hijos com a herança dos filhos y que la muerte del hijo e que a morte do filho legalizou. En otras palabras, Em outras palavras, el hijo, o filho, que es el mediador, que é o mediador, el fiador é o fiador de ese nuevo desse novo testamento, muere. morre. Y muere para dos razones. E morre para duas razões. Pablo dice que murió por nuestras transgresiones. Paulo diz que ele morreu por nossas transgressões. Entonces tenía que ver con un aspecto redentivo. Então tinha a ver com o aspecto redentivo. Pero él muere Mas ele morre para que el testamento se pueda para legalizar que o testamento possa ser y se legalizado pueda abrir. e possa ser aberto. Entonces hay un elemento administrativo. Então há elemento administrativo. Por eso el nuevo pacto Por isso o novo pacto detalla la nueva economía de Dios, detalha a nova economia de Deus,
donde están escritos onde estão escritos los derechos de herencia os direitos da y herança cómo los llamados participan. e como os chamados participam, Para que esa economía se pueda administrar para que essa economia se possa administrar de tal forma que los llamados sepan de tal forma que os chamados cuál es su saibam herencia, qual é a sua herança, cuál es el propósito qual é o propósito por el cual fueron salvados pelo qual foram salvos e introducidos a e este propósito. introduzidos a este propósito. Él hizo ministros, Ele fez ministros, servidores, competentes, calificados, qualificados, expertos, especialistas, entendidos, entendidos, que muestren que mostrem lo que ese pacto encierra, o que esse pacto traz, que le haga entender que faça entender que los herederos que os herdeiros no tienen que estar peleando não con têm el que estar diablo lutando com o diabo para arrebatarle una para promesa, poder conseguir e conquistar uma promessa. porque Cristo cumplió las Porque promesas Cristo cumpriu as promessas. y tú vives e no você esperando vive não esperando que Dios cumpla lo prometido, que Deus cumpra o que prometeu, sino disfrutando mas desfrutando lo que ya está cumplido. o que já está cumprido. Esa es la importancia Essa de é a un ministro importância de um ministro competente, competente, que él sabe separar que ele sabe separar los pactos os pactos y enseñar e ensinar lo que Dios dice o que Deus diz en el nuevo. no novo. Un ministro competente Ministro competente del nuevo pacto do novo pacto sabe trazar, sabe traçar, separar, separar, hacer líneas fazer linhas de la verdad. da verdade. Por eso ese ministro competente, Por isso esse ministro competente, cuando va a las escrituras, quando vai às escrituras, no las lee ele não a lê con su lente dogmático. com sua lente dogmática. Él no piensa según la teología calvinista. Ele não pensa segundo a teologia calvinista, Él no lee según no la lee. teología arminiana. segundo a teologia arminiana. Él no lleva ningún referente Ele não leva nenhuma referencial para leer el pacto. para ler o pacto. Él lleva el lente, Ele leva a lente, el filtro o filtro que la cruz establece. que a cruz estabelece, Donde Dios hablando en otro tiempo onde Deus falando em outro tempo por los patriarcas y los profetas. com os patriarcas e os profetas, Ahora, agora, diga ahora, diga agora, nos habla por el Hijo. nos fala pelo Filho. Un ministro competente O ministro competente, sabe leer ele sabe ler lo que el Padre o que o Pai dice a la iglesia diz à igreja a través del Hijo. através do Filho. El problema con algunos O problema com alguns ministros evangélicos ministros evangélicos es que no comprenden é que não compreendem el filtro que ese nuevo pacto o establece filtro que esse novo pacto estabelece y entonces toman e então tomam pasajes de las escrituras passagens das escrituras de lo que Dios le dijo a Israel. do que Deus disse a Israel. En las escrituras tú vas a hallar la palabra de Dios. Nas ¿Cuánto lo creen? escrituras, En las escrituras hallamos la palabra de nas Dios. escrituras encontramos as palavras de Deus. Amém? ¿Es correcto? Sim, correto? Las palabras de Dios As palavras de Deus dichas a Israel. ditas a Israel. En esas palabras Nessas palavras, Dios juzga a esa nación, Deus julga esta nação, las hace someter a faz-se submeter a la ley de Moisés. à lei de Moisés. En las escrituras Nas escrituras, hay la palabra de Dios a palavra de Deus para los gentiles para os gentios. y a ellos los pone E a eles é colocado, bajo la ley de su e conciencia. eles são colocados debaixo da lei de sua Porque não consciência. conhecem a Deus. Porque não conhecem a Deus. Pero en las escrituras Mas as escrituras, encuentra la palabra de Dios nas escrituras encontra a palavra de Deus, dicha a la iglesia dita à igreja. y a ella la E gobierna a ela governa por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ela é governada pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. ¿Me hice entender? Vocês entenderam? Si tú no sabes Se você não sabe qué es lo que Dios dice a la iglesia, o que Deus diz à igreja, toma cosas del toma viejo coisas do pacto, velho pacto, de lo que Dios le dijo a do que Israel, Deus disse a Israel,
y quiere edificar a la iglesia de e Cristo quer edificar a igreja de Cristo, basado en las sombras y las figuras baseado nas sombras e nas que figuras ese nuevo pacto que esse tiene. novo pacto tem. Por eso un ministro competente Por isso, um ministro competente del nuevo pacto do novo pacto, traza la palabra de verdad. ele traça a palavra da verdade. Y cuando va a la escritura, E quando ele vai à escritura, lo que quiere encontrar o que ele quer encontrar es la verdad presente, é a verdade presente, la que Dios habla ahora por el Hijo. a que Deus fala agora pelo Filho. En las escrituras Nas escrituras, tú vas a encontrar você vai la encontrar verdad histórica a verdade histórica o la verdad pasada. ou a verdade passada. Es algo que Dios ha dicho É algo que Deus disse y que está escrito. e que está escrito. Le hago un ejemplo. Algum exemplo. Dios dijo a Deus Moisés: disse a Moisés: dile a los hijos de Israel diga aos filhos de Israel que todo niño nacido sea circuncidado al octavo que día. todo menino nascido seja circuncidado ao 8º dia. ¿Está en las escrituras? Está nas escrituras? Dios lo dijo. Deus disse isso? ¿Es verdad? É verdade? Sim ou não? ¿Y por qué no lo practicas? Então por que você não pratica isso? Si Dios lo dijo, Se Deus disse, si es verdad se é verdade y está escrito, e está escrito, ¿por qué no lo practicas? por que você não pratica isso? Respuesta: Respostas, por quê? Oh, el problema con nosotros o problema é com a gente. es que esa É porque- decimos, Para Era isso para nós los dizemos, hijos de Israel. era para os filhos de Israel. pero las otras Mas as outras que le dijo a los hijos que de disse Israel, aos filhos de Israel, esa sí no la saca. essa então você não tem que tomar para Guardar você, las fiestas judías. guardar as festas judaicas. ¿Eso le dijo a la iglesia o a los hijos de Isso ele Israel? disse à igreja ou aos filhos de Israel? ¿A quién le dio las fiestas A quem ele deu as solemnes? festas solenes? Lo mismo, manda a los hijos de Mesmo. Israel Mande os filhos de Israel que guarden estas que fiestas. guardem essas festas. Pero muchos Mas muitos creyentes crentes del nuevo pacto do novo pacto guardan las fiestas guardam judías. as festas judaicas. ¿Aló? Alô? Entonces tú usas Então você usa una medida excluyente uma medida exclusiva para la circuncisión, para a circuncisão, exclui a pero circuncisão, acepta mas aceita algo que se le dijo a los hijos de algo que Israel foi dito aos filhos de Israel como si fuera válido para la iglesia de Cristo hoy. como se fosse válido para a igreja de Cristo hoje. No estás trazando bien, Você não está traçando, La palabra delimitando de bem Dios. a palavra de Deus. porque escoge textos Porque escolhe textos y eliges e escolhe lo que quitas. o que você tira lo que dejas. e o que você deixa. No eres un ministro Você não é um ministro competente competente del nuevo pacto. do novo pacto. Tú no sabes trazar, Você não sabe traçar, separar delimitar, la palabra de a verdad. palavra da verdade. ¿Aló? Alô? El nuevo pacto O novo pacto es la nueva economía, é a nova economia, el nuevo orden ou a nova ordem, en que Dios na qual Deus ha traído una nueva creación, trouxe uma nova criação, donde ha traído un nuevo hombre, onde trouxe um novo homem, donde no hay judío ni gentil, onde não há judeu nem gentil, sino una nueva e criatura, sim uma nova criatura, una nueva nación, uma nova nação, un nuevo pueblo de Dios novo povo de Deus y un nuevo cuerpo e um novo corpo, que es la iglesia. que é a igreja. ¿Está aquí conmigo? Vocês estão aqui comigo? Entonces, Então, la verdad presente a verdade presente no es igual a No. la verdad histórica. não é igual à verdade histórica. Por eso Por es isso é que toda verdad que presente toda verdade presente es una verdad bíblica, é uma verdade bíblica, pero no toda verdad mas bíblica nem toda verdade bíblica es una verdad presente. é uma verdade presente. Toda verdad presente Toda es una verdad verdade bíblica. presente é uma verdade sea, está en bíblica. las Ou seja, escrituras. está nas Tú no escrituras. puedes trazar la palabra Você não pode delimitar a trayendo tus palavra dogmas, ou traçar a palavra tus opiniones, segundo seus dogmas, suas edificar a la opiniões, iglesia edificar a igreja basado en tu baseado conocimiento. no seu conhecimento.
Tú enseñas a la iglesia Você ensina a igreja lo que el Espíritu dice a o la que o iglesia Espírito diz à y lo que igreja Dios habla e ahora o que Deus por fala el Hijo. agora pelo Filho. En las Escrituras. Nas Escrituras Hallará tres verdades. haverá três verdades. La verdad bíblica o A histórica, verdade bíblica e histórica, que ya no es vigente hoy. que já não é vigente hoje. ¿Correcto? Correto? La verdad eterna, A verdade eterna, que ha sido, que foi, es que é y será la e será misma a mesma. y no cambia E não muda, ni en el tiempo. nem no tempo. Porque la verdad eterna Porque a verdade eterna, que está en las que está nas Escrituras Escrituras, es la que é declara a que declara todo lo concerniente tudo que al diz carácter, respeito ao a la caráter, naturaleza, à natureza, al ao propósito, propósito, al ser de Dios. ao ser de Deus. Cuando tú lees en la ley, Quando você lê na lei, en los salmos, nos Salmos, en los evangelios, nos Evangelhos, en las epístolas, nas epístolas, y en Apocalipsis, y en Apocalipsis, que dice que Dios diz, es santo. Deus é santo. ¿Lo ha leído? Você já leu isso? Eso es una verdad eterna. Isso é uma verdade eterna. Es decir, que Dios ha sido santo Que é de Deus, que Deus foi santo desde la eternidad desde a eternidade. y hasta Ele la é eternidad. santo desde a eternidade Él até a nunca ha eternidade. dejado Ele de nunca ser. deixou de ser santo. ¿Correcto? Correto? Dios es justo. Deus é justo. ¿Ha leído eso en la Você escritura? já leu isso nas Escrituras? Todo lo que concierne Tudo que diz a la respeito naturaleza à y al natureza carácter de e ao Dios, caráter de Deus, y que la Biblia lo e dice, que a Bíblia diz, es una verdad é eterna. uma verdade eterna. Esa es válida para todos Essa é válida para todos. y en todo tiempo. E em todo tempo. ¿Correcto? Correto? La verdad presente. A verdade presente. ¿Qué es eso? O que é isso? Pues lo que dice Hebreos. Foi o que diz Hebreus. Hebreos 9 dice Hebreus 9 diz que todo aquello que todo aquele, era tipo, sombra y tudo figura aquilo era tipo e Hasta. sombra e figura hasta até el tiempo o tempo de reformar, de reformar, de restaurar de restaurar todas las cosas. todas as coisas. Cuando vino el cumplimiento Quando del veio o tiempo, cumprimento do tempo, Dios envió a su Hijo. Deus enviou o seu filho. Cuando Él dijo, consumado es, Quando ele disse consumado está está, diciendo, cumplido está. está dizendo cumprido está. Y ahora entra en vigencia E agora entra em vigência una verdad nueva, uma verdade nova. y es la verdad presente. E é a verdade presente. Porque dice Hebreos, Porque Hebreus diz estando ya presente Cristo, que Cristo já estando presente, autor. autor. ¿Qué es lo que es Cristo? O que Cristo é? Escuche, Escute, autor. autor. El autor es el que tiene autor el derecho de propiedad É o que tem o direito de de propriedade algo que hace. de algo que faz. El autor O autor es el que lo origina, é o que origina, lo crea, que cria, lo patenta. que traz a patente. Los derechos de autor, O direito de autoria não podem o ser direito do autor usados não pode ser usado si él no lo autoriza. se o autor não Por autoriza. eso el autor Por isso o autor tiene la tem a autoridad autoridade de lo que creó. daquilo que ele criou. El O autor autor de este nuevo deste pacto novo pacto es Cristo é Jesús. Cristo Jesus. Aleluia. Él es el que tiene la autoridad Ele é o que tem a para autoridade definir para definir quiénes quem y qué e os que le concede derecho. vai conceder direito. ¿Está aquí conmigo? Vocês estão comigo? Pero estando ya presente Mas Cristo, estando já Cristo presente, autor autor de los bienes, dos bens. ¿de los qué? Do quê? bienes. Dos bens. Bienes es algo objetivo y tangible. Os bens são algo objetivo e tangível. Un bien Bem no es algo etéreo. não é algo que é abstrato. Un bien es algo entonces que tiene sustancia, É algo então que tem substância, que se puede ver una que esencia. pode ser visto uma essência. Autor de los bienes Autor dos bens que han venido. que vieram. Él no es autor Ele não é autor de una promesa. de uma promessa.
Él es el autor Ele de é o un autor bien. de bem. Un bien define una heredad. Bem define uma herança. ¿Está aquí? Vocês estão aqui? Diga, estando presente Cristo, Diga, estando presente Cristo, se establece se estabelece una verdad presente. uma verdade presente. Esa palabra aparece en Primera de Pedro Essa palavra está em 1 Pedro 1:12. 1:12. Dice que tenemos que estar confirmados. Diz que temos que estar confirmados. Para estar confirmado, Para estar confirmado, usted tiene que estar afirmado. você tem que estar afirmado. Tú no puedes ser confirmado Você não pode ser confirmado en algo que no conoces. em algo que você não conhece. Por eso dice Pedro, Por isso Pedro y diz, Pablo también en e sus Paulo epístolas, também em suas yo epístolas, voy a recordarles estas eu cosas, vou lembrar vocês dessas coisas, aunque ustedes las sepan. ainda que vocês aunque já ustedes saibam, la entiendan. ainda que vocês já De entendam. todas formas, De todas as formas, los quiero eu confirmar quero confirmá-los en la verdad presente. na verdade presente. Y esa palabra griega E essa palavra grega es compuesta. é composta. Verdad presente Verdade presente. viene de parousia aletheia. Vem de parousia aletheia. Parousia, Parousia. de donde viene De parousia, onde vem parousia? quiere decir Quer llegada, dizer chegada, aparición repentina, aparição repentina, venida. vinda. Aletheia Aletheia quiere decir quer dizer verdad que gobierna. verdade que governa. Lo que se dice O que se diz cuando alguien viene. quando algo vem. La figura está A figura está de lo que los reyes de la antigüedad é a figura dos reis da antiguidade hacían cuando aparecían o llegaban a un territorio. quando eles chegavam, apareciam num território. Recuerde que los reyes Lembrem-se que os reis peleaban por dominio eles territorial. lutavam por domínio territorial. Cuando iban a alguna ciudad Quando eles iam a alguma cidade y aparecían e invadiéndola, apareciam invadindo a tomaban cidade, dominio de ese tomando territorio, domínio desse território, el rey aparecía o rei aparecia. y en escena declaraba: Ele então declarava: habitantes de, habitantes de, a partir de a ahora, partir de agora, ustedes son vocês são propiedad del reino de, do reino y de, mencionaba su e reino, mencionava o seu reino, todos sus bienes, todos os seus bens, todas sus tierras, todas as suas terras, todos ustedes todos vocês, y todos sus e tributos todos os seus tributos están bajo mi dominio. estão debaixo do meu domínio. Cuando él daba la aletheia, Quando ele dava a aletheia, el decreto, la o verdad decreto, a que verdade pronunciaba, que ele pronunciava, iniciava una nueva legislación. uma nova legislação. Esa gente Essas pessoas, ya no apelaba a sus elas costumbres, não se apegavam mais aos seus costumes, ya ellos lo que antes los gobernaba já que aqueles que antes os y governavam quien lo dirigía e os que os dirigiam fue desplazado. já foram substituídos, Sus foram leyes, destruídos. su Seus reis, economía sua economia dejó de existir. deixou de existir. Ahora ellos están E bajo agora el dominio eles estão debaixo do domínio del que está presente. daquele que está presente. Por lo tanto, Portanto, lo que ellos hacen o que eles fazem no puede ser cambiado, não pode ser mudado, no puede ser revocado não pode ser revogado. mientras este reinado Enquanto esté presente. Este reinado está presente. Tendría que venir alguien superior, Alguém superior teria que vir, derrotarlo derrotá-lo, tirá-lo dali y aparecerse y declarar la aletheia. a aletheia. Esa verdad Essa se verdade mantenía vigente e se mantinha vigente mientras el que la establecía. enquanto aquele que a tenía el estabeleceu dominio. tinha o domínio. ¿Me estoy haciendo entender? Vocês estão me entendendo? Esa es la idea Essa é a ideia que se habla que se fala de parousia de aletheia. parousia aletheia. Lo que está diciendo O que los está apóstoles dizendo, es: os apóstolos está dizendo gentiles, gentios, bajo la ley de su conciencia, debaixo da lei da sua estaban consciência, destituidos de la vocês gloria de estavam Dios. destituídos da glória de Deus. Judíos, Judeus, bajo la lei de Moisés, debaixo da lei de Moisés, ustedes están
ligados Vocês estão ligados a obedecer a obedecer, lo obrigados que a esa obedecer economía establece. o que essa economia estabelece. Cumplir los ritos Cumprir os rituais. que ese pacto Que dice. esse pacto diz. Someterse Submeter-se al sacerdocio ao sacerdócio que en ese orden que opera. nessa ordem opera. Pero estando presente Cristo, Mas estando presente Cristo, vino, veio, se introduce en la historia. se introduziu na história. Él viene Ele vem. y en la cruz E dice: na cruz diz: consumado está es, consumado. hecho está. Feito está. Yo soy el Eu autor. sou o autor. Mientras yo esté Enquanto eu presente, estou presente, nadie puede revocar ninguém pode el revogar pacto que o gobierna, pacto que governa, el orden que establezco. a ordem que estabeleço. ¿Está entendiendo? Vocês estão entendendo? Entonces, presente Cristo, Então, Cristo presente, estando fue presente, removido ese pacto, esse pacto foi removido, fue quitado el dominio foi de la ley tirado o domínio da lei y fue quitado el orden e sacerdotal. a ordem sacerdotal foi tirada. ¿Qué orden sacerdotal gobierna en este nuevo pacto? Que ordem sacerdotal governa neste novo pacto? ¿El orden de Aarón A o el orden de de Melquisedec? Abraão ou a ordem de Melquisedeque? De Arão ou de Melquisedeque? ¿Cuál orden Qual sacerdotal ordem sacerdotal pertenece y está pertence e presente está presente en este nuevo pacto? neste novo pacto? No escucho. Não estou escutando. ¿De verdad? De verdade? Pues revisa tus canciones. Então, olhe de novo suas canções. Revisa lo que predicas. Olhe de novo o que você prega, A ver si tú representas a Melquisedec para o ver Aarón. se você representa Melquisedeque ou Arão. Diga ay, ay, ay. Ai, ai, ai. Si eres ministro competente del nuevo pacto, Se você é ministro competente do novo según pacto, el orden de se Melquisedec, une à ordem de Melquisedeque, ¿por qué tú cantas porque você el canta poderoso de Israel o poderoso de Israel y te pones traje judío e você coloca trajes judeus, y judaicos danza a lo hebreo e vai dançando igual ao y hebraico, tocas el hebreu, shofar, e toca o shofar, que pareces más un que ministro parece mais um ministro levítico y de hecho le llama e levitas. de fato chamam de levitas. ¿Cómo le llamas? Como é que você chama? Você chama o quê? É chamado de levita? Levitas al que danza. Os que dançam, os que tocam, Levitas al que cantam, adora. os levitas. ¿Cómo es que le llamamos? Como é que são chamados? Tú tienes mentalidad y lenguaje Você tem arónico. mentalidade e linguagem arônica. Por eso es que traes al escenario de Melquisedec Por isso é que traz o cenário de Melquisedeque. el ropaje levítico, A roupagem levítica, el lenguaje arónico a linguagem arônica y los hijos de Dios, e os filhos de Deus, la iglesia de a Israel, igreja de Israel, no entiende. não entende. Ese Israel de Dios que somos Esse nosotros Israel de Deus que somos no nós tiene ninguna cultura judía. não tem nenhuma cultura judaica. Tienen la cultura del reino de Tem a Dios. cultura do reino de Deus. Y muestra es el orden de Melquisedec. E mostra essa ordem de Melquisedeque. Aleluia. Aló. Alô! Amados hermanos, pasen al altar a recibir la bendición. Amados irmãos, passe ao altar para receber a bênção. Ahora cuando tú recibas el aceite ungido, Agora, quando você receber o azeite ungido, la unción va a venir. a unção vai vir. El cielo se abre. O céu vai se abrir. La gloria de Dios A desciende. glória de Deus vai descer. ¿Han oído eso? Vocês já ouviram isso? Ese no es Melquisedec Isso hablando. não é Melquisedeque falando. Ese es Aarón. Isso é Arão. Ay, ay, ay. Ai, ai, ai. Porque Melquisedec es ministro de un santuario celestial Porque Melquisedeque é um ministro de um santuário espiritual, donde no hay altar onde não há altar físico, físico, porque el altar somos nosotros. porque o altar somos nós. Donde ofrecemos un sacrificio vivo, Onde santo a Dios. oferecemos um sacrifício vivo e santo a Deus. Pastores, no te ofendas, Pastores, não se ofendam, pero
renueva tu Mas entendimiento renove o seu entendimento y corrija tu terminología. e corrija a sua terminologia. Porque la calidad de tu terminología Porque a qualidade da sua terminologia revela la calidad de tu teología. revela a qualidade da sua teologia. Si tú hablas como un ministro competente del nuevo pacto, Se você fala como um ministro competente do los novo códigos pacto, que debes usar os códigos que você deve usar deben ser conforme al orden de devem Melquisedec. ser conforme a ordem de Melquisedeque. Lo que pasa es que yo aprendí a ser un ministro O evangélico que acontece é que eu aprendi a ser um ministro evangélico, donde la dogmática onde a dogmática me creó me criou, un lenguaje criou arónico. em mim uma linguagem arônica. Desde niño escucho el altar Desde menino eu ouço falar do y altar. siempre que me hablaban del altar era el lugar E santo. sempre me falaram que o altar era um lugar santo. En aquella época solo subía el predicador Naquela época só o pregador subia. y si tenía corbata y E manga larga. se ele tivesse gravata e camisa Las de damas manga no longa, podían estar já não poderia estar, y menos con este muito pantalón menos de calça, mulheres de calça porque jamais. están profanando Porque estão el profanando lugar santo. o lugar santo. Entonces le llamamos a esto altar. Então chamamos a isso aqui altar. Esto es una tarima, Isso é un estrado, palco, una plataforma. uma plataforma. Pero esto no es ningún altar. Eu não estou em nenhum Ni altar. esto no es ningún lugar E isso santo. aqui não é nenhum lugar santo. El santo eres tú O santo é você. y el altar eres tú. E o altar é você. Donde la presencia está Onde a y la presença, gloria habita. onde a presença está e Ella a no glória baja. habita. Ela não desce. Porque tú pongas aceite. Quando você coloca o azeite. Porque el aceite es un símbolo. Porque o azeite é apenas um símbolo. Y ya Dios te ha ungido Y Deus já te con la ungiu sustancia, com a la substância, esencia, a y es essência. el Espíritu E é de o Cristo. Espírito de Cristo. Vosotros tenéis Vocês la têm unción a del unção Santo. do Santo. Aleluya. Aleluya. La unción no es un aceite en mi frente, A unção não es é una azeite vida en na mi minha espíritu, cabeça. es una naturaleza É uma en mi natureza interior. no meu La unción interior. es Cristo A unção mismo, é Cristo mesmo, o impartido próprio Cristo como impartido, espíritu vivificante como espírito a mi vivificante, espíritu ao meu vivificado espírito para vivificado, enseñarme todas las Para me cosas. ensinar todas as coisas. La unción enseña. A unção ensina. La unción no se siente. A unção não se sente. La unción se entiende. A unção se entende. Y no acabaríamos mencionando una cantidad E a de gente- términos Haveria uma quantidade de termos y cosas que usamos e coisas que usamos porque nos acostumbramos a llamarle iglesia al lugar, porque nos acostumamos a chamar a igreja, o lugar como igreja, altar a la plataforma, altar, essa plataforma aqui, hablar conforme dice falar conforme diz Moisés, Moisés, como dice como diz Aarón, Arão, como ministran como ministram los levitas. os levitas. Y por eso, para cerrar la reunión, E por isso, para terminarmos a reunião, póngase de pie. coloque-se de pé. A ver, póngase de pie. Vamos, coloque-se de pé. Pues no era para ustedes, pero Não era para vocês, Vamos mas aprovechar. tudo bem. la gente cree que se lleva la bendición. As pessoas creem que levam a Porque bênção después de este ungido, porque o ministro está ungido e ele vai ministrar sobre o povo. los envía diciendo: Os envia dizendo: Jehová te bendiga y o te guarde. Senhor te abençoe e te guarde. Jehová haga resplandecer O su Senhor rostro faça sobre ti. resplandecer o seu rosto sobre ti. Jehová ponga sobre ti paz. O Senhor te dê paz. Y la gente dice amén. E as pessoas dizem amém. Si tú lees Se você ler número 6:24 número 6:24 en adelante, e em diante, Dios dijo: Deus disse: esta es la bendición esta é a bênção que darás a los hijos de que Israel dará aos filhos de Israel cuando vengan al santuario. quando vierem ao santuário. ¿Ha leído? Já leu isso? Entonces nosotros le damos la bendición Então nós estamos dando a A bênção los hijos de Dios, aos filhos de Deus que son el santuario. que são o santuário. Para irte bendecido, Para isso você é yo te tengo abençoado. que hacer entender Eu preciso Lo te que- fazer entender
¿Quién está dentro de ti? Quem está dentro de você? Porque la bendición no es algo que baja, Porque a bênção não é algo que sino desce, alguien que te habita. mas alguém que habita La em bendición você. es Cristo. A bênção é Cristo. Y después de estar E aquí, depois de estar aqui, yo afirmo sobre tu eu vida, afirmo sobre sua vida. eres bendecido Você é con abençoado toda bendición com toda espiritual benção en espiritual Cristo em Jesús. Cristo Jesus. Que operes con Que inteligencia você opere com y inteligência sabiduría e espiritual sabedoria espiritual para que se manifieste para que se a manifeste través de ti através de você toda la bendición de toda a Cristo, bênção de que Cristo está en tu que vida, está na sua y vida, donde vayas e onde y en você lo que for, hagas, onde Cristo você sea fizer, glorificado. Cristo seja glorificado. Aplauda el nombre de Cristo Aleluya. Jesús. Más. Mas Está la introducción. essa é a introdução só. Pero ¿cuántos quieren más? Quantos querem mais? Ahí está el libro. Aí está o livro. Adquiéralo. Você pode léalo, adquirir, ler, estúdialo. estudar. Honestamente, E honestamente, fue una introducción. foi uma introdução. Pero en este libro Mas neste livro, vas a conocer você vai conhecer el propósito del nuevo o pacto, propósito do novo pacto, la legalidad del nuevo a pacto, legalidade do novo pacto, el orden sacerdotal del a nuevo ordem pacto, sacerdotal do novo pacto, el contraste entre los dos o pactos, contraste entre os dois pactos, el cumplimiento del nuevo o pacto. cumprimento do novo pacto. Vas a comprender Você vai compreender la legalidad y constitución de este nuevo a pacto. legalidade e constituição desse novo pacto. Lea Leia y vaya a las escrituras e vá às escrituras para entender para entender y poder ser adiestrado, e poder ser capacitado capacitado como un ministro competente. como ministro Del nuevo competente pacto. do novo pacto. Ese libro Esse livro no es inspirado. não é inspirado. Lo que está inspirado O que es la está escritura. inspirado é a escritura. Ese libro Esse livro, viene por una iluminación o entendimiento, ele vem por uma iluminação ou entendimento recebemos. que recebemos. pero lo que allí se escribe Mas o que se escreve no lo ha ali inspirado Dios. não foi Deus que inspirou. No obstante, Não allí obstante, hay muchos textos ali há muitos de las textos escrituras das escrituras que son inspiradas que por sim, Dios. são inspiradas por Deus. Y cuando lee las ideas que E quando están lê as ideias que estão ali y va a las escrituras, e vai às escrituras, el Espíritu alumbra tu o entendimiento Espírito ilumina o seu entendimento para entender para entender la verdad presente, a verdade presente, que es la única verdad que é a única que el verdade Espíritu quiere hacerte conocer. que o Espírito quer te fazer conhecer. Por eso se llama el Espíritu de verdad, Por isso ele se chama o Espírito da que el verdade, Cristo resucitado y que ascendido o Cristo ressuscitado envió enviou para morar morar y habitar en nosotros em nós, para siempre. para sempre. El Espíritu de O verdad Espírito de verdade os guiará que a foi toda dado, verdad. que nos guiará em toda a verdade. Escute. Guiará Es futuro. é futuro. Cuando el Espíritu vino, Quando o Espírito nos veio, hace conocer nos faz conhecer las realidades as realidades y los bienes venideros e os bens en vindouros Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Porque el Espíritu Santo Porque o Espírito Santo toma de Cristo y nos lo hace saber. e nos faz saber. Por eso estoy confirmado, Por isso estou confirmado en la verdad presente, na verdade presente, que el Espíritu que o Espírito me hace me comprender faz compreender de las das Escrituras. Escrituras. ¿Está aquí conmigo? Vocês estão aqui comigo? Haga esa tarea. Então faça essa tarefa. Por eso tú no debes decir amén Por isso você não tem que dizer a amém lo que escuchas. ao que você escuta. Vas como los bereanos, Mas como nós vamos ver, indagas quando você lê, você Escudriñas indaga, las esquadrinha as escrituras para ver si esto es así. para ver se isso é assim. Y si esto es E se así, isso é assim, no es una opción, não é uma opção, no es una sugerencia, não é uma sugestão, no es una não recomendación, é uma recomendação, no es algo que tú dices, não é algo que você fala. a mí eso me gusta, Eu gosto disso. pero yo Mas sigo con lo que sé. eu vou continuar com aquilo que eu sei. No, Não. una vez entiendas, Uma vez que você entenda, Dios te Deus te responsabiliza responsabiliza
de que seas un obrero de que aprobado, você seja um obreiro aprovado, que traza bien la palabra de verdad. que maneja bem a palavra da verdade. Mientras tú no lo entiendas, Enquanto você não entende, Dios te juzga Deus te julga por lo que tú haces. pelo que você faz. Y no hay problema E não há problema que yo sirva a Dios que eu sirva a Deus y predique de la e escritura pregue das Escrituras, con el entendimiento que sé. com o entendimento que eu tenho. Apolos Apolos, era salvo, ele era salvo, llamado por Dios, chamado por y Deus, predicaba las e ele escrituras. pregava as Escrituras. Dios lo amaba, Deus o amava, Dios respaldaba Deus o respaldava. lo que él hacía. Respaldava o que ele fazia. Pero Apolo solo conocía Mas Apolo só hasta conhecia el bautismo de Juan. até o batismo de João. Pero Mas, cuando Aquila y Priscila quando Áquila e Priscila le aclaran más de la verdad, trazem mais a verdade E quando Paulo clareiam lo toma, a ele, e quando Paulo toma y lo hace e o faz, un entendido, entendido, él ahora es responsable, ele agora é responsável. no de lo que ministraba hasta, Não é mais o que ele ministrava até, sino lo que ministra desde. mas sim o que ministra a partir Por daí. eso en Corintios, Por isso em Coríntios, la declaración que nos hizo a declaração que nos fez se refiere a Pablo y a Apolos. se refere a Paulo e a Apolo. Son ellos los que declaran Eles são os que declaram que Dios los hizo que Deus os fez ministros ministros competentes. competentes. ¿De qué? Do que? ¿Qué era antes Apolos? O que Apolo era antes? Un ministro, Ministro, pero ignorante. mas era ignorante. Y yo quiero decirte algo. E eu quero te dizer, Es mejor que comiences é melhor que você comece como un ministro novato como um ministro novato del nuevo pacto do novo pacto y no te quedes como un maestro experto e del não viejo. fique como um ministro especialista do velho pacto. Não permaneça como um ministro especialista do velho pacto. El prejuicio, temor de algunos. O preconceito e o medo de alguns. Es que yo esto no lo sé. Ah, mas é porque eu não sei ¿Y isso. cómo predico? E como que eu vou pregar? Ya no voy a que me quieran, me aplaudan. Não vai, mas não vou querer mais que me aplaudam. Porque cuando yo ministro aquí, Porque quando eu ministro aqui, sé cómo usar la eu unción, sei como usar a unção. sé cómo activar los Eu sei dones. como ativar os dons. Yo sé aquí cómo moverme bien. Assim, aqui eu sei como me mover bem. Porque eres carismático para Porque você relatar é historias. carismático para contar as histórias. Eres experto para É alegorizar especialista em alegorias, de sombras y de figuras. sombras e figuras. Pero de la esencia y la sustancia Mas da essência e da substância, no conoces mucho. você não conhece muito. Entonces tu temor es Então, o seu medo é que prefieres que você prefere seguir continuar perfeccionando aperfeiçoando en lo que ya eres diestro, naquilo que você já é especialista, pero no quieres mas iniciar não quer iniciar como un discípulo como um discípulo de esta economía. desta economia. Ministro amado, te declaro algo. Ministro, eu quero te declarar algo agora. Si con sinceridad Se com sinceridade tú dices, você quiero diz, ser eu quero ser lo que Él me hizo, o que Ele me fez, me voy a adiestrar, eu vou me a perfeccionar aperfeiçoar en este nuevo pacto nesse novo pacto del cual yo soy ministro. do qual eu sou ministro. Empezaré como un novato, Eu vou começar como um novato, hablando el ABC, falando o ABC. pero voy a inquirir. Mas eu Voy vou a indagar. continuar, eu vou indagar, eu Voy vou a preguntar a esquadrinhar, eu vou otros. perguntar a outros. Voy a consultar Eu a vou Priscila y consultar Aquila. Priscila Voy e a Áquila. preguntarle a Eu Pablo. vou perguntar a Paulo Que me aclaren. que me clareie, Y yo te aseguro me esclareça, e eu te asseguro, te garanto, que tu avance en este que o entendimiento seu avanço nesse entendimento y el fruto de este e o ministerio fruto desse ministério perdura. vai perdurar. Aleluia. Esto es obra que se desvanece. Isso é uma obra que se desvanece, Porque ya Dios se no desvai. trabaja en esta Porque economía. Deus já não trabalha nessa economia. Aló. Alô?
Anímate. Anime-se, Que para lo que Dios te hizo, que para o que Deus te fez, Él te capacita. Ele te capacita. Y tu competencia no proviene de tu inteligencia, E a sua competência não provém da sua inteligência, de tu experiencia da sua ministerial, experiência ministerial, de los títulos dos académicos o títulos teológicos que tengas. acadêmicos ou teológicos que você tenha. Pablo y Apolo dicen, Paulo e Apolo dizem: nuestra competencia nossa competência proviene provém de Dios. de Deus. Aplauda a Cristo Aplauda Jesús. Cristo Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.